Quando ouvimos falar de Jesus, geralmente pensamos em cenas conhecidas, o nascimento em Belém, os milagres, a cruz e a ressurreição. Mas há uma dimensão mais profunda nessa história, uma que muitas vezes passa despercebida. É a história do Jesus que não apenas viveu entre nós, mas que nos amou de forma escandalosa, que quebrou regras sociais, que tocou os intocáveis e que continua chamando pessoas para uma vida transformada. Jesus nasceu em um estábulo, não em um palácio. Isso já diz muito sobre quem ele é. Desde o início, ele se identificou com os humildes, os esquecidos, os marginalizados. Ele não veio para os poderosos, mas para os quebrantados. Sua chegada foi anunciada a pastores, homens simples, desprezados pela elite religiosa da época. Isso não foi acaso. Foi propósito. Durante seu ministério, Jesus fez o impensável. Ele tocou leprosos, conversou com mulheres em público, algo mal visto na cultura judaica. Ele comeu com cobradores de impostos e pecadores. Ele não evitava os pecadores, ele os buscava. E mais do que isso, ele os amava. Não com um amor condescendente, mas com um amor que restaurava a dignidade. A história que ninguém te contou é que Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio oferecer reconciliação. Ele não veio para criar regras, mas para revelar o coração do Pai. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Como ele mesmo disse em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus também confrontou o sistema religioso da época. Ele desafiou os fariseus, que usavam a lei para oprimir em vez de libertar. Ele denunciou a hipocrisia, a vaidade espiritual, a aparência sem essência. Isso o tornou perigoso aos olhos dos líderes religiosos. E foi um dos motivos que o levou à cruz. Mas a cruz não foi um acidente. Foi o plano. Jesus sabia que morreria. E mesmo assim, escolheu ir até o fim. Por amor, por você, por mim. Ele tomou sobre si o peso do pecado da humanidade. Ele se fez maldito para que fôssemos abençoados. Ele foi rejeitado para que fôssemos aceitos. A história que ninguém te contou é que na cruz, Jesus não apenas sofreu fisicamente. Ele carregou a dor emocional e espiritual de toda a humanidade. Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Para que você nunca precisasse se sentir abandonado. Ele foi ferido para que você fosse curado. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Não como um fantasma, mas com um corpo glorificado. Ele apareceu a muitos, comeu com os discípulos, restaurou Pedro e prometeu estar conosco até o fim dos tempos. A ressurreição não foi o fim da história, foi o começo de uma nova era. Mas talvez o que ninguém te contou é que essa história ainda está acontecendo. Jesus continua vivo, ele continua chamando, ele continua transformando vidas. Ele não está preso nas páginas da Bíblia ou nas paredes de uma igreja. Ele está presente, real, acessível. Ele está com a mãe solteira que chora sozinha à noite, com o jovem que se sente perdido, com o idoso que acha que já não tem mais propósito, com o dependente que luta para se libertar, com o religioso cansado de fingir, com o cético que tem mais perguntas do que respostas. A história de Jesus que ninguém te contou é que ele não desiste de ninguém. Ele não se escandaliza com seu passado. Ele não se afasta da sua dor. Ele não exige perfeição. Ele oferece graça. Ele não pede que você se limpe para vir até ele. Ele te limpa quando você vem. Essa história é sobre um amor que escandaliza, que ultrapassa barreiras, que quebra correntes. É sobre um Salvador que se fez servo, um rei que lavou pés, um Deus que se fez homem. É sobre um convite. Venha como está. E o mais incrível, essa história pode ser a sua. Porque Jesus não veio apenas para os que viveram há 2000 anos. Ele veio por você. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. E ele está te chamando hoje. Você pode ter ouvido falar de Jesus a vida toda, mas talvez nunca tenha conhecido o Jesus que te vê, te entende e te ama profundamente. Essa é a história que muda tudo. E ela está esperando para ser vivida por você.